tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao Lá em Casa Pode, podcast aqui comigo, Gabi Valadão. E hoje é o primeiro episódio, então eu estou muito feliz, ansiosa. Eu quero primeiro falar de onde surgiu essa minha vontade de lançar esse podcast. Na verdade, é um desejo da infância quase, de querer ser jornalista, mas eu nunca investi, assim, né, nessa carreira. E durante a pandemia a gente fazia as lives lá em casa com Gabi, né, junto com a hashtag Fica em Casa. E eu sempre fui muito curiosa de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, profissões, empresas, e através de experiências de outras pessoas. Eu acho que isso agrega muito, porque nem sempre a gente pode estar em algum lugar ou, né, assim, estar em algum cargo, mas a gente pode conhecer disso através de pessoas. E isso me agrega muito. Eu me sinto, assim, muito feliz de agregar conhecimentos e sabedorias de outras pessoas. Então, sempre quis ser entrevistadora, na verdade, né? Eu não fiz jornalismo, mas eu tô aí no Instagram, conversando aí com vocês todos os dias, compartilhando um pouco da minha vida, da minha família, das minhas experiências. E aqui no podcast eu vou compartilhar não só as minhas, mas também de convidados especiais que eu gosto, que eu admiro muito. E, inclusive, quando eu imaginei a primeira pessoa que eu fosse entrevistar, tava comentando, né, que já vou apresentar a minha entrevistada de hoje, que é a primeira, que vai tirar o band-aid junto comigo, porque é a primeira vez que eu entro numa sala de podcast. As pessoas me indicaram fazer com alguém que eu já conhecia para me sentir confortável, para me sentir à vontade. E eu falei, não, gente, eu quero entrevistar alguém que eu tenho muito interesse em conhecer, que eu ainda não conheço a fundo, né? A gente se conhece pelo Instagram, admiro muito essa pessoa. E pensei, vou entrevistar Fernanda Carvalho, né? Fernanda do Nós Dois no Mundo, que pra mim é assim, inspiração de família, de casal, dos filhos, e como ela leva, assim, traz leveza e mostra o mundo aí pra gente viajando com filhos, lugares maravilhosos. E a gente vai descobrir um pouco mais disso, né, durante a entrevista, que eu tenho várias perguntas, né, pra fazer, assim, pra ela, enquanto família, enquanto esposa, enquanto mulher. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. Inclusive, muito obrigada, tá, por ter aceitado. A gente já tentou se encontrar várias vezes antes desse encontro e não deu certo, mas é porque era pra ser, né? Quando eu mandei os horários disponíveis pra Fernanda, eram 3 dias, né, com horários diferentes. E confesso que o único que eu não queria era sexta-feira de manhã, mas foi o que ela falou, não, sexta-feira de manhã às 9. Eu falei, gente, sexta de manhã às 9, dia 9. Eu tenho um trem com o número 9, porque eu sou do dia 19/9. E foi como se Deus tivesse falado assim, é isso, minha filha, vai dar tudo certo. E ela aceitou, ela topou, ela tá aqui. E eu queria muito dar minhas boas-vindas ao Lá em Casa Pode, né? Um podcast que é na minha casa, na sua casa, nossa casa. Eu quero que todos vocês se sintam em casa aqui. E fica à vontade também pra gente conversar bem tranquilo. Se quiser fazer qualquer pergunta pra mim, né? Fica à vontade. Então, assim, confesso que eu estou um pouco ansiosa, mas um ansioso, assim, bom, de novas coisas, de novos tempos. E esse esquema de podcast, né, é novo, né, Fê? Então, tem... É minha estreia também, né, Gabi? Nossa estreia aqui. Mas é isso, vamos conhecer mais da Fernanda e aprender mais também com você hoje. Bom, Fê, eu queria primeiro perguntar, né, mais de você em relação à sua família. Você hoje é casada, né? Tem 2 filhos. Gabi, eu queria te agradecer esse convite. Para mim foi muito especial. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Então é uma honra estar aqui tirando esse band-aid junto com você. Porque confesso que eu também estou muito nervosa. Nunca participei de um podcast. Então estar aqui com você junto me traz muito conforto. E acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Isso. Para começar, eu quero saber mais da Fernanda enquanto mulher, trazer um pouco da sua trajetória, Fê. Você casou com qual idade? Você hoje tem 2 filhos, foram planejados?
Me conta um pouco dessa parte. Bom, hoje eu tô casada, já vai fazer 13 anos. Eu casei com 24, eu ainda era novinha, né? Pros padrões de hoje, eu acho, porque eu acho que o pessoal tá casando cada vez mais tarde. E a gente curtiu muito, assim, nossos, 7 anos de casamento, sem filhos. Então, isso possibilitou a gente, né, se conhecer muito, né, antes de tomar a decisão de ter filhos. Os 2 foram planejados, mais ou menos. Vou abrir um adendo aqui. O Dudu foi super planejado, assim, a gente decidiu que ia ter e logo ele veio. E depois o Kaká, eu queria ter o segundo emendado, assim, né, porque... eu acho que seria muito legal a convivência dos 2 muito próximos, né? Só que veio muito rápido também, então em determinado momento, acho que assim como você, eu tive 2 bebês muito pequenininhos juntos, eles pareciam gêmeos, assim, sabe? Semigêmeos, né? Que eu falo, igual o Ivo e a Sofia. Exato. Qual a diferença de idade? 1 ano e 5 meses, é um pouquinho mais do que você teve, né? A diferença do Ivo e da Sofia ficou de 11 meses e 3 semanas. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Caramba. Então, mesmo ano assim, né? Eles são de julho. No mesmo primeiro ano de vida do Isso, Ivo. eu lembro que a Sofia nasceu dia 3 de julho, numa sexta-feira, 11h03 da noite. Aí a nossa obstetra falou assim, eita, Sofia quis nascer numa sexta-feira à noite pra festar e não podia perder o aniversário de 1 ano do irmão, que era na sexta próxima, dia 10 de julho. Então, ela nasceu dia 3 e dia 10, o Ivo Neto completou 1 ano de idade. Olha então, isso. foi muito próximo. Então, eu falo, né, que são semigêmeos mesmo, só que de 2 gestações diferentes. Só que é maravilhoso, não é, Fê? Sim, né? Acho assim, É um primeiro susto ano bom. é um desafio imenso, né? Você dá conta de 2 bebês, mas eu acho que cada vez que o tempo passa, assim, cada ano, eu vejo tanto que foi acertada essa decisão. E até porque eu já comentei com você, acho que você ficou pensando nisso, né? Foi. Você fez um post sobre ter irmãos, e daí eu comentei, nossa, meu sonho na vida era ter tido um irmão. E meus pais se separaram muito cedo, eu era bebê ainda. Então, assim, eu não tive essa oportunidade, eles também não construíram outras famílias, né, pra possibilitar me dar outro irmão, mesmo que fosse de outro pai ou outra mãe. E, então, assim, eu queria muito ter a minha família maior. Não tão grande quanto a sua, acho que a gente acabou fechando a fábrica mais cedo, mas eu queria sempre ter esse sonho de família grande, porque eu acho que foi um pedacinho de mim que faltou preencher, sabe? Eu vi e me tocou muito, mas eu pensei, mas que bom que ela tem 2 filhos e você vai conseguir ver, né, essa parceria aí junto dos 2. Eu acho que quando são irmãos do mesmo sexo, como eu sou muito próxima da minha, nós somos 4, então eu sou a mais velha de 4 e são 2 casais também, né? Eu, minha irmã, Mataus e Marcos. O Mataus, na verdade, é um primo adotivo que minha mãe trouxe quando ele já tinha 14 anos, mas é nosso, né? É irmão. E assim como minha mãe teve família grande, eu falei, eu quero muito isso pra mim. Eu amo a farra, cheia, a né? casa cheia, e é muito bom. E você, enquanto filha única, o que você, assim... Filha única de pais separados, você diz. Pais separados, E eles não constituíram famílias? Não constituíram. Então, eu tive uma infância muito boa e tudo, mas eu acho que se tivesse tido um irmão, teria sido muito mais interessante, assim. Acho que brigas sempre tem. Sempre eu vejo os meninos, já a gente vai falar disso, brigando. Inclusive, porque brigas é uma pauta importante entre irmãos durante viagem. É verdade. Ai. Mas assim, nossa, eu acho que eu me realizo através deles. Mas isso, que bom. Sim. E que bom que foi próximo, porque você consegue promover essa interação maior, assim. Apesar da diferença de idade minha e da minha irmã ser de 5 anos, nós somos muito próximas mesmo, assim. Então, isso é muito legal. Mas tá muito relacionado à forma que os pais conduzem, sabe? Eu acho que essa interação tem que construir. E acredito que os pais têm grande responsabilidade nessa parte também, sabe? É verdade. Mas que bom que você tá vivendo isso aí com os meninos, né? Sim. E vocês, então, curtiu 7 anos de casado e vocês viajavam muito já, assim, sem filhos? Como era? A gente inaugurou nossa primeira viagem internacional juntos, assim, na lua de mel. E aí foi muito engraçado, porque a gente fez um casamento, enfim, foi um casamento razoável e tal. Foi na nossa chácara lá em Pirenópolis. A gente já viajava muito por conta dessa chácara que a gente tinha em Pirenópolis, então nossas histórias mais interessantes aconteceram viajando, mesmo que foi aqui pertinho. E a gente fez esse casamento e as pessoas queriam dar presentes. E aí a gente falou assim, a gente nem tem apartamento ainda, a gente vai alugar alguma coisa. Vamos abrir naquele site e reverter em dinheiro alguma coisa.
Porque daí a gente pode fazer o que a gente quiser e viajar pra onde a gente quiser. Então, assim, a gente eu não tenho panela, eu não tenho louça de casamento, essas coisas todo mundo tem, porque a gente reverteu tudo isso na realização desse sonho que foi pra Grécia. Então, a gente já, acho que juntos a gente abriu essa porteira aí do mundo e começamos a viajar. A gente, lógico, quando a gente casou, eu tinha 24 anos, eu tava recém-formada, nem tinha muito dinheiro pra viajar. Então a gente foi explorando aos pouquinhos e aumentando essa quantidade, a qualidade das viagens, na medida que a vida foi ficando mais confortável. Ai, que legal! E, gente, Grécia, como foi essa viagem pra Grécia? Foi a primeira, assim, do casal pra fora. Foi. A Grécia, ela é linda. Eu não a conheço como se fosse íntima da Grécia, como se fosse uma pessoa. Mas como foi, assim? Vocês tinham tempo pra fazer tudo? Por que eu tô trazendo isso? Porque já a gente vai comparar com a viagem com filhos, né? Ah, sim. Então, assim, acorda a hora que quer, namora a hora que quer, né? Ainda mais de lua de mel. Como foi, assim, essa viagem? Como são viagens de casal? Elas ainda existem hoje, sim, né? Eu acredito que vocês consigam fazer uma viagem só pra se curtir, mas como é a viagem de Fernanda e Daniel? O que vocês gostam de fazer? Sim. Exemplo, Grécia. Sim. Os passeios e tal. Você colocou, acho que é um divisor de águas, assim, antes dos filhos e depois dos filhos, a forma de você viajar. Então, antes da gente ter os filhos, a gente era muito, assim, descansado, né? A viagem era muito contemplativa, a gente ficava ali na beira da piscina, tomando um drink, aí ia pro quarto na hora que queria, tirava um cochilo na hora que queria, ou ia pra balada na hora que queria, enfim, pegava o carro, na Grécia a gente alugou um Smart, aquele pequenininho, a gente rodava aquilo ali tudo e, aqui não tá bom, vamos pra outro lugar, aqui não tá bom, ou tá bom demais, vamos ficar. Então a gente fazia da forma muito prático, assim, deu na telha, vamos nessa. E aí, enfim, depois dos filhos, a dinâmica muda bastante, né? Muito. E quando você engravidou, Fê, você teve medo de viajar? Medo de viajar, não. Porque no meu caso a gravidez estava bem tranquila, né? Até... Depois eu conto essa parte que não ficou tão tranquila no final, mas não teve nada a ver com viagem. Então eu tava muito tranquila pra viajar, tanto que a gente viajou bastante nas 2 gestações. E a minha baby moon, quando eu tava grávida, foi na Grécia também. E só que pra foi matar uma outra a saudade, região. como se fosse pra, né, às vezes relembrar. Baby moon é um termo que a gente usa pra curtir mais uma viagem, o casal, antes do neném nascer, né, Fê? Isso, obrigada por Então, esclarecer. assim, super indicado, você que é mãe ou que está gestante aí, tá planejando, já planeja junto com a gestação Baby Moon. Fala, amor, quero ir pra Grécia, quero ir pra, não sei, algum lugar que vocês queiram conhecer, mas ao contrário da Fê, eu tenho medo de viajar grávida, porque eu tenho trauma de avião. Não sei se você já pegou algum tema meu, mas toda vez que eu vejo você viajando, acho que eu sempre pergunto, o voo balança muito? Você já viu? Acho que eu já fiz algumas perguntas. O voo pra tal lugar é tranquilo? Sim. Porque eu tenho um trauma e foi justamente durante uma das minhas gestações. Nossa, Gabi. É por isso que eu perguntei se você tem medo. Só que aí eu criei um pouco desse medo, sabe? Claro que totalmente racional, porque viajar de avião é muito mais seguro que andar de carro. E a gente pega um carro todos os dias. Não, para ir pro trabalho, né? Se você for pensar. Mas é irracional, cheguei a fazer terapia. Mas, curiosamente, eu viajei grávida pra fora, da Sofia pra China, logo pra onde, né? O lugar mais longe que eu poderia ir. Fui parar na China grávida. Porque eu casei com o pai do Ivo e da Sofia quando eu descobri que eu tava grávida dela. Então, foi minha lua de mel. Aí, minha lua de mel já foi pra China, porque ele era professor visitante na Universidade de Pequim, né? Na área de Direito. Eu falei, não, então a gente aproveita e estica. Pra conhecer a Grande Muralha. Nossa, poxa, claro. Super, né? Também Quem não quer conhecer a China? E aí eu vou entrar na outra pauta. Eu passei mal demais. Eu enjoei. Eu fiquei 21 dias na China. Os 21 dias sem saber o que comer. Eu sinto o cheiro da China até hoje. Você não consegue encarar Não consigo. Eu tenho dificuldade. yakisoba na sua vida. Eu demorei bastante. Mas era assim, um cheiro generalizado, assim, de soja. Eu não sei explicar.
Aí todo mundo fala, porque você tava grávida, o nariz fica mais sensível. E fica mesmo, né? Você fica mais enjoada. Então eu passei muito mal. E na volta, eu peguei um voo terrível. Foi esse que te traumatizou? Que foi o que me traumatizou, que foi entre Xangai e Dubai, na volta. É uma turbulência embicado. E eu tive descolamento de placenta. Ah, meu Deus. Então foi assim, a turbulência mais bizarra. Que curiosamente, na hora do pior, me veio uma paz tão grande que eu tinha certeza que eu estava encontrando com Deus. Porque não fazia sentido a paz. Boa. Que eu falei assim, por que eu tô nervosa? Não vou poder fazer nada. Entrega, assim, né? Deus, estou contigo. Aí me veio uma paz que até a comissária de bordo que estava me olhando, ela falou depois, ela era da Argentina. Ela falou assim, eu fiquei olhando pra você e você com a mão na sua barriga, numa paz. Eu falei assim, naquela hora eu entreguei. Eu falei, não tem nada que eu possa fazer. Nessa circunstância você não fica vendido. Você fala, Deus, toma aqui. Eu abençoei minha filha na hora, que eu nem sabia o sexo, inclusive, né, porque era muito recente. Aí eu falei assim, tá tudo certo. E ficou tudo certo, na verdade, né? Sofia tá aí com 13 anos, linda. Perfeita, inteligentíssima, cantora. Emociona. Porque foi muito triste, porque eu cheguei direto pro hospital. Entendi. No início, na verdade, quem me atendeu na emergência falou, você volta daqui 7 dias só pra ver se precisa fazer a curetagem. Eu tava com 40% de descolamento. Deu por certo que ia ser o pior. Que ia ser o pior. E ela tá aí, né? Deu tudo certo. Mas eu fiquei um pouco traumatizada. Sim. Eu demorei pegar outro voo, sabe, Fê? E aí, grávida, então... Entendeu? Eu entendo perfeitamente. São momentos, né, que realmente marcam a vida da gente. Mas eu amo viajar, já viajei várias vezes. Inclusive, fui grávida pra Cancún depois com a Maria Fernanda, a gestante da Maria. Mas você tem náusea? Não. Você enjoou as suas gestações? Graças a Deus não, porque esse negócio de vomitar pra mim é a pior coisa do mundo. Pode acontecer o fim. É muito engraçado. Então eu tenho trauma com esse negócio. Então Deus me abençoou que na minha gestação eu não passei mal. Teve um dia que eu fiquei assim um pouco mais, mas passou super bem. Agora, sobre o que eu te falei que eu tava comentando, que no final da gestação acabei tendo um probleminha, o Dudu nasceu de emergência, né? Então, com 37 semanas, eu tava com uma hidronefrose bem grave no meu rim, e aí o médico falou assim, a gente tem que tirar agora, porque ou você perde o rim ou você perde o filho. Então, vamos fazer uma cesárea de emergência. E eu tava naquela preparação, encarando que ia ter um parto natural, normal, né? Aí foi muito frustrante, né? Naquele momento, saber que, puxa, e ele tava 37 semanas relativamente cedo, né? Mas a parte anterior que a gente viajou e tudo, a gente conseguiu aproveitar bem e tava tudo certo com a gravidez. Mas o risco sempre existe, né? Só que eu sou daquelas que pensa assim, da vibração mais alta, positiva, eu acho que e encara as coisas. E por isso que eu te admiro tanto, inclusive, porque você traz muita essa leveza e me incentiva a viajar. Inclusive, gente, quando eu tô com medo, eu falo, vou entrar no Instagram da Fê, gente, pra ver aquelas fotos lindas, maravilhosas, pra eu querer muito viajar e meu medo some na hora. Eu falo assim, pronto, vamos. Olha. Né? Então, acho que o Instagram tá aí pra isso, justamente. Tem essa função. E eu tô falando sério, eu falo, gente, esse safari na África, eu preciso ir, vamos todos. E tantas outras viagens que você me faz, assim, colocar naquela listinha, no bucket list, né? Ela é gigante, né? Gigante. Pelo menos. A sua me inspira muito. E depois, eu até acho difícil hoje viajar, assim, com 4 filhos em fases tão diferentes, sabe? Mas você ainda tá com os meninos pequenos. Sim. Como eram as viagens com grávida e com neném? Me conta essa parte da amamentação também, Fê. Viajar com o neném pequeno. Qual foi a primeira vez que você viajou com o Dudu? Ele tinha 3 meses. A gente foi pro Ceará. Mas foi aqui perto, né? Mas ainda assim... eu tava agoniadíssima. Já querendo viajar? Casa. Não, querendo sair de casa, né? Porque você passa aquele tempo, né, em função do neném, dentro de casa e tal. E minha mãe ia fazer essa viagem pro Ceará em janeiro. Ele nasceu em outubro e ela tinha uma viagem programada em janeiro. Eu sei que um dia eu falei pra ela, mãe, compra aí, vou com você. E como ela ia, eu já teria minha rede de apoio, né? Ela, a madrinha do Dudu também. Então, assim, eu viajei
do Daniel foi também, claro, mas assim, sabendo que eu teria uma estrutura e alguém pra me ajudar e tudo mais. E eu acho que viajar amamentando é a melhor coisa que existe, porque a demanda do bebê tá ali no seu peito, então não tem que fazer papinha, não tem que pensar em nada, não tem nem que dar água. Verdade. Né? Eu acho que é a melhor fase pra viajar em termos de logística, né, com o bebê. Porque depois dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, aí vira um perrenguinho, assim, essa parte. Aí a função é pensar na papinha do café da manhã. A cadeira pra sentar. Tudo, né? Tudo. Eu amamentando, eu também falo, gente, pra todas as minhas amigas, viajem amamentando, porque é muito fácil. Muito. Qualquer coisa o peito resolve. Dentro do avião, na hora do almoço, de madrugada. Qualquer coisa, o peito estéreo, não precisa ficar esterilizando, né? Igual uma mamadeira também, né? Que traz aí essa função. Se bem que os meninos tinham esse complemento. E aí, quando você viaja com as crianças, eu vi que você foi para um resort aqui próximo que tem uma estrutura muito boa para criança. Apesar de não ser muito o seu perfil de viagem, né? Você gosta de umas coisas mais exclusivas, mais diferentes. E eu sou apaixonada também. Mas me conta, quando eles eram menorzinhos, ainda assim, a sua escolha era mais intimista, menor? Sim. Ou resort com mais estrutura para bebê e criança? Não, sempre foi eu acho muito mais fácil, na verdade. Acho que eu sou meio que do contra nesse assunto, porque o pessoal acha que resort é mais fácil. Só que sou do time que o hotel pequenininho, o hotel boutique, ele vai te dar um atendimento, um olhar para aquela sua necessidade muito diferente do que um resort que tem uma cozinha gigantesca, tem que atender 1000 pessoas, vai ter. Então, nesses hotéisinhos que a gente escolhia, não era nem de luxo, assim, um hotel boutique charmoso, bonitinho. Mas aí você ia lá na cozinha e falava assim, moça, fulaninha, você tem como fazer na época das papinhas, uma papinha assim, assim, assado? Não, claro, que não sei o quê. Então, assim, é um olhar diferenciado. Você não tem essa flexibilidade, assim, no meu ponto de vista, quando você vai no resort que tem, sei lá, 1000 pessoas pra atender, entendeu? Então, eu sempre achei mais fácil o pequenininho, entendeu? Do que, por exemplo, os resorts você tem que pegar, você entra num prédio gigante, aí sobe, desce, pega elevador, vai pro quarto, pra fileira de quarto. Aí não, você fica no chalezinho, separado. Quando o neném chora, não incomoda ninguém, entendeu? Então, eu acho muito mais prático, pelo contrário. Só que eles estão entrando numa fase agora que eles demandam muito, eles têm muita energia. Então, qual a idade que eles estão mesmo? 4 e 5. O Dudu vai fazer 6 agora em outubro. E aí eu acho que os resorts vão ter esse apelo também pelos brinquedos, né? Pela animação. Isso que eu ia falar. E quando chegar na adolescência, quer encontrar com a galera, quer ter mais, né, mais amigos, fazer novas amizades. Aí começa uma demanda diferente, uma curiosidade diferente. Eu vejo os meus adolescentes hoje, quando a gente fala que vai viajar, pra onde? Mas tem mais gente? Quem vai? Porque eles, né, estão nessa fase de descobrir por eles mesmos. Exatamente. Mas eu ainda gosto também do pequeno, do mais acolhedor. Principalmente pra gente ficar mais junto. Porque quando a gente viaja pra resort, eu sinto que eu perco eles de vista muito fácil. Eu fico mais ansiosa, inclusive. Parece que eu não consigo nem curtir tanto, porque eu fico em função. Cadê fulano? Cadê esse fulano? Cadê comeu? E o dia inteiro. Apesar de saber que eles amam, né? A gente vai em função deles mesmo. É tipo assim, estou aqui por eles. Mas é uma delícia, né? E na verdade, qualquer lugar que a gente vai, que tá todo mundo junto, é uma farra. Pode ser em Anicuns, Pirinópolis, pode ser qualquer lugar, é assim, tá tudo gostoso. Eu sou do interior de Goiás, então vocês são super animados também. Muito, a gente é muito unido. Tanto eu com meus pais, meus irmãos e os meus filhos. Então, a gente viaja muito junto. E eles amam ir pra Anicuns. A Sofia, eu vou ver até se eu posto um dia, de novo, né? Porque eu postei na época. Ela fez um mural, como se fosse o mapa do mundo. Em cada lugar ela colocou a idade que ela iria. Uau! Com quem que ela iria e o que ela ia celebrar. Acho que ela tinha 9. Era mais ou menos desse tamanho, cartaz, assim. Aí ela desenhou o mapa. Aí... Vou bem resumir, porque tinha várias idades, né? Várias coisas. Aí tava assim,
Paris, 15 anos. Que ela quer conhecer Paris. Gabi, essa daí você vai ter que providenciar. Já comecei a fazer a conta poupança. Ela não quero festa, quero conhecer Paris. Certíssimo. Né? E aí, 15 anos. Tava assim, Taiwan, com 30 anos. Aí, no final, a Nikuns. Com 80 anos, ela falou que quer voltar pra Nikuns. Gente, que pra legal. terminar a vida dela onde tudo começou. Uma criança de 9 anos ter essa clareza das coisas. Tão emocionada, porque ela ama Nikuns. A madrinha dela levou ela... Eu tô falando mais que a Fernanda, gente. Tá não. A madrinha dela falou assim, que ela levou as duas afilhadas pra passear, a Sofia e a outra, que eu me esqueci o nome. E elas tinham acabado de chegar da Disney. As duas, tanto a Sofia com o pai, quanto a Juliana. E aí ela falou assim, mas você tem que conhecer a Nikuns. A Nikuns é muito mais legal que a Disney. Eu falei, não. A Sofia não falou isso. Por quê? Porque pra Sofia, naquela época ainda, o gostoso era estar com a gente, em família. Sim. Então, tudo. As memórias afetivas dela foram lá. Então, a verdade tem vários lugares que a gente vai e que o que vai marcar era com que eles estavam nesses momentos, não o lugar em si. Sim. Mas em falar nisso, até lembrei de outra pergunta que eu tinha para fazer em relação às escolhas assim da viagem com os pequenos. Vocês perguntam para eles, vocês validam assim à vontade? Para onde a gente vai viajar? Você faz uma enquete assim? Olha, mais ou menos. Assim, a gente fala pra eles algumas opções. A gente tá pensando em ir pra tal lugar. Como eles não têm ainda a consciência do que é cada lugar, a gente apresenta, né? Mostra pra eles. A gente vai pra África, a gente vai pras Maldivas, que a gente foi esse ano e tudo. Mas eles ainda não têm essa capacidade de entendimento do que é cada coisa, né? Então, aí você tava falando sobre a Nikuns, né? É muito engraçado. A gente foi pra esse resort aqui pertinho, a Alexânia, né? E aí ele chama Tauá. E o Dudu tava muito feliz lá, ele se apaixonou e foi uma daquelas viagens que a gente fez por eles. Sim. Né? E aí eu falava assim, eles tinham acabado de voltar das Maldivas. Dudu, o que você preferiu? Maldivas ou Tauá? Ele, Tauá. Dudu, você preferiu África ou Tauá? Tauá. Dudu, você Então eles não têm ainda a dimensão do que é cada coisa, né? Mas assim, é isso. A memória afetiva e a realização deles nesses lugares, acho que é o que conta mais. Tanto que uma das viagens preferidas deles é o Piauí, que os primos foram, foi a família toda. Delícia. E foi uma viagem maravilhosa pra gente também. Então, assim, não precisa ser ultra luxo lá no outro lugar do mundo, contanto que a gente consiga construir essa integração, assim, essa união da família, porque acho que é o que fica de legado depois, né? E muitas vezes tem pessoas que falam assim, pra que viajar pra Maldivas com as crianças, sendo que eles nem vão lembrar? Essa frase me deixa irritadíssima. Né? Sempre tem. Sim. E o que você responde? Eu vou lembrar. Isso pra mim vale ouro. E eles vão lembrar através das nossas memórias, através das fotos, né? E, na verdade, eles lembram. Eles não têm a memória viva como a gente tem. Mas, por exemplo, o Kaká fala até hoje do dia que o macaco roubou a maçã dele lá na África. Mamãe, você lembra daquele dia que o macaco veio, pegou minha maçã, que não sei o que, ele achou aquilo o máximo. E ele tinha quantos anos? 1 ano e 8 meses. Olha isso. E que o elefante bebeu água da piscina. Então, assim, são coisas que eles vão lembrar. Eles vão lembrar do escorregador lá nas Maldivas, que é uma coisa assim que você não vê em qualquer lugar, né? No quarto. Sim. Então, assim, são coisas que... E é como você disse, você tá vivendo, você tá construindo essas memórias, né? Quando você tiver 100 anos, você vai lembrar disso. Eu vou lembrar sempre. E é muito gostoso, assim, ver a alegria, né? A descoberta nessa idade, quando ainda tem ingenuidade, a pureza. Né? É diferente, né? Sim. Que talvez se a gente levasse só na fase da adolescência, não tivesse tanta contaminação, às vezes até de mídias sociais, disso tudo, né? Então eu penso a mesma coisa, eu sempre faço questão de ter as viagens com eles, desde sempre, desde quando puder, no peito eu acho maravilhoso, inclusive, porque facilita a minha vida, Sim. tanto depois. E
durante as viagens, na casa da Fernanda, pode ficar no iPad? Na casa ou durante as viagens? Durante a viagem, sim. Na casa, as regras da casa da Fernanda. Ah, tá. Não, lá em casa as regras são que durante a semana nada, não pode. Final de semana a gente deixa, quando a gente vai em restaurante, né? Uma coisa assim pra equilibrar os pratinhos. Mas durante a viagem a gente deixa, com certeza. Avião, não tem cabimento. Você encarar um avião de 14 horas só entretendo com lápis de cor, né? Então a gente acaba flexibilizando bastante, até pra gente poder descansar também, né? Porque em determinado momento a gente cansa também. Então com certeza. A gente... E você geralmente viaja sem babá, né? Sem rede de apoio. Tá aí uma coisa que eu ainda não consegui, assim. Já fiz viagem sem, mas como... São 4, né, gente? São 4, né, Gabi? São 4. E pra curtir o Fernando também um pouco ali, a gente traz, né? Eu convido os avós já pra estar com a gente, dar um help ali, porque, né, ajuda bastante. Pai não é rede de apoio, tá, gente? Pai é pai participa, vamos lembrar sempre disso. Porque tem muita gente que pergunta, né? E o Fernando ajuda? Eu, gente, como assim o Fernando ajuda? O Fernando faz a função dele, o Fernando é pai, né? Mas eu sempre viajou sem rede de apoio. Assim, algumas viagens com a minha mãe, como eu falei, tudo. Teve uma outra, teve uma que a gente foi pro Piauí, que eu levei a Lu, que era babá dos meninos na época, porque a gente foi com os amigos. Aí nessa circunstância que você tem que ainda dar atenção para outras pessoas, você quer curtir aquele momento também, é um outro tipo de viagem, né? Aí eu levei, mas eu acho que foi só nessa. O resto a gente fez tudo sozinho. E eles são tranquilos? São tranquilos, assim. Eu acho que eles são meninos muito, muito tranquilos. Brigam assim. muito? Brigam. Brigam. Metade do tempo brigando, metade do tempo se amando. Não pode ficar longe um do outro, né? Lá em casa. E quando um não tá, o outro sente muita falta, assim. Sei lá, se sair com um pra fazer qualquer coisa no mercado, o outro ficou em casa. Ai, tô com saudade do Dudu, tô com saudade do Cacá. É, muito fofo. Mas, assim, eles realmente têm essa tensão, assim, esses momentos que a gente tem que fazer mediação. E durante as viagens brigam também. Mais do que em casa ou geralmente eles ficam mais... Não, acho que durante as viagens eles ficam mais entretidos com outras coisas então, e acabam esquecendo de brigar entre eles. Por isso que eu falo que durante as viagens é um excelente momento para promover essa interação com os meninos, entre irmãos, e trazer essa leveza também. É importante dar uma escapadinha onde vocês conseguirem. Entre irmãos, principalmente quando a família é grande, igual a minha, para desestressar, para eles terem outras coisas para pensar, para fazer, né? E lá em casa brigam também, mas você acredita que fisicamente nunca teve, assim, nenhuma coisa que eu falasse, bateu! Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Uma mordidinha, sim. Uma puxadinha de cabelo já teve, assim, sabe? Mas eles são relativamente tranquilos. E qual foi o voo mais longo que você já fez com os dois? Fui até Doha. São Paulo, Doha. 14 horas. É o que a gente vai pegar daqui a alguns dias de novo. Vocês vão pra onde agora? Pra África de novo. Foi muito bom? Foi muito bom. É a minha terceira vez junto com o Dani. A segunda das crianças. A gente é apaixonado. Eu falo que eu quero morar em Cape Town, na África do Sul. Na África do Sul. Então, a nossa ideia no início era até fazer um test drive, assim. Já ficar um mês na África com os meninos. Ai, que delícia! E aí a gente falou assim, vamos passar mais tempo em Cape Town pra ver o que a gente acha, né? Porque hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar, porque, enfim, tem o novo home office, né? O Anywhere Office, que o pessoal fala. Anywhere Office. E assim, a gente tá cogitando algumas possibilidades, né? Que demais! De viver outras experiências em outros lugares. Lógico que se tivesse sem as crianças, era muito mais fácil tomar essa decisão, né? Mas é assim, a gente vai pra sentir o lugar, assim. Fica preocupado com questão de escola, às vezes, né? Da adaptação. Outro idioma, apesar de que eles já estão mais evoluídos. Eles estudam também numa escola bilíngue, né? Já ajuda muito. E quando as crianças estão muito novinhas, parece que eles aprendem tudo com muito mais facilidade. Sim. Nós moramos nos Estados Unidos 5 anos. Meu pai foi fazer mestrado e doutorado, foi a família inteira. Meu irmão que oportunidade, hein, Gabi? Foi perfeito. Nossa, eu agradeço meu pai até hoje, meus pais. Pai, mãe, obrigada. Sou, assim, eternamente grata pela experiência que eu vivi e espero poder um dia
fazer o mesmo pelos meus. Mas meu irmão tinha 4 anos. Uhum. E no início foi um pouco tenso, porque eu fazia inglês aqui, minha irmã também. Eu fui formada pela cultura inglesa. E assim, eu fiquei com muita dó do meu irmão no início. Mas foi tão rápido. É uma esponjinha, né? É uma esponja. Assim, em 3 meses, ele já mesclava o português com o inglês de uma forma... 3 meses? Tipo, mamãe, I fell up the stairs. E minha mãe ainda não, né? Ainda não... Ela não tinha... não falava. Ela, o quê? Aí ele com o joelho ralado, I fell up the stairs. E a minha mãe, ai, gente, eu não tô entendendo nada. Max, ele fala português, eu caí da escada. Chorando. Eu lembro muito, assim, dessa cena. E a escola fazendo... aquela rotina dos Estados Unidos tem muito, principalmente por conta de tornado. Ah, sim. O teste do alarme na cidade inteira e também de atentado, né? Atentado que triste terrorista. ter que passar por isso. Né? Então eles fazem teste disso. Simulação, né? Simulação. Incluindo com as crianças pequenas. E o meu irmão não estava entendendo. E ele fez xixi de nervoso. Ele achou que era real. É, porque ele não tava entendendo nada. E foi bem no inicinho. Assim que a gente chegou. E eu fiquei com muita dó. Falei, gente, como é que pode? Mas ele foi alfabetizado lá. E o inglês do meu irmão ainda é o melhor de todos nós. É, porque nessa idade que você... É incrível, ele é fluente. Você fica na escrita, sem sotaque, na fala, né? Sem sotaque. O inglês dele é perfeito. Ele ficou lá até os 9 anos, né? Dos 5 aos 9. Bastante tempo. Foi bastante tempo. Não, com certeza. Eu lembro que quando voltou, a mamãe pagou o professor particular em português pra complementar o inverso, né? Foi o inverso, falei, meu Deus. Mas são perrengues que a gente passa necessários e que engrandece, assim, né? A gente, enquanto tudo, que é outra cultura, outro tudo. Mas é muito bom, tô ansiosa por vocês já. Espero que dê muito certo. Acompanha lá, pessoal. Nossa, vou acompanhar com certeza tudo, porque isso é uma coisa que eu gosto, que eu tava falando pra Fernanda, que eu admiro muito no Insta dela. Primeiro que as fotos são maravilhosas. É assim, é apaixonante. É uma família linda, e não linda por fora, gente, é tipo tudo. Ela traz essas viagens com muita leveza e sem, assim, né, aquela coisa de querer ostentar. É uma viagem que você se sente lá, igual eu falei pra ela, parece que eu estou conhecendo a África, parece que eu estou conhecendo Maldivas pelos olhos dela, que são olhos simples e do coração. Então é muito bom acompanhar vocês, e com certeza eu vou acompanhar aí essa aventura de vocês na África, obrigada, que vai ser uma delícia. E durante as viagens, talvez eu até... Eu tô com vergonha de fazer a pergunta, já vem. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem, vamos mudar aqui, lá vem. Lá vem. Um dos motivos que eu gosto de levar a rede de apoio é pra ter um momento do namoro. Sim, importantíssimo. Né? Nem sempre é possível. Nem sempre é possível, mas vocês conseguem dar essas escapadinhas assim pra namorar? Ai, tá. Complicou minha vida. Daniel, desculpa, mas eu vou ter que tocar. Não, então, depende muito de onde a gente tá hospedado, principalmente, porque se for um hotel, assim, sem rede de apoio, né, que a gente tá falando, porque a gente viaja muito sozinho. Sim. Mas sendo um hotel, um bagalô que tem 2 quartos, uma coisa assim, a gente consegue, né, bota os meninos no pra canto dormir. E a gente se curte e tal. Mas dependendo das circunstâncias, a gente acaba não conseguindo, até porque tá extremamente exausta também, né? No batidão com as crianças, enfim. Mas a gente procura se curtir bastante. Os meninos já até sabem, assim, que os pais têm um momento de namorar, não exatamente... Sim, de né? estar juntos. De estar juntos, enfim. Ontem a gente saiu pra jantar. Então eles sabem. Mamãe, onde é que você vai? Eu achei tão bonitinho. Onde é que você vai tão bonito assim? Aí eu falei, Dudu, você achou? Eu falei assim, vou namorar com o papai. Aí ele, tá bom, mamãe. Aí ele, isso é importante pra família inteira, né? É importante cultivar isso também. E é um exemplo que vocês dão enquanto casal, né? Porque eles podem ser que tenham relacionamentos, e isso é um exemplo pra eles levar pra vida. E não sei você, Gabi, acho que mais difícil com 4 crianças, mas vocês costumam viajar sozinhos também? Sim, mais rápido, né? Então, nossas viagens, assim, de casal, não dá pra ser muito longa.
né? A gente faz em 3, 4 dias. Já teve uma vez... Um feriado prolongado, um final de semana que vocês têm. Até mesmo porque eu tenho que mobilizar uma grande rede de apoio aqui. Imagina. Pra ficar com as crianças, com escola. E logísticas diferentes, com tudo, né? gente. É muita coisa com inglês e não sei o que, não sei o que. É muita coisa. Então, eu tenho que fazer, assim, um planejamento mesmo. A nossa viagem mais longa foi pra acompanhar minha cunhada, que teve neném nos Estados Unidos. Eu fiquei lá com ela 3 semanas. Aí ele foi comigo, ele ficou comigo, acho que 10 dias. Aí ele voltou e eu fiquei, né? Então, e os meninos ficaram bem? Ficaram. Eu acho que eu sofri. Eu acho que eu sofri mais. No começo eu achei ótimo. Toda viagem, na verdade. No início você tá assim, ai, precisava. Que saudade que eu estava de ficar sozinha. É claro que sempre tem aquela porcentagem de preocupação, porque a gente sempre será responsável, apesar da distância, apesar da rede de apoio. Você pode ter 1 trilhão de rede de apoio, mas a responsabilidade pesa, né? Então, eu fico preocupada. Os primeiros dias são maravilhosos, mas aí depois de um tempo você começa a murchar. Parece que você precisa um pouco, assim, daquele gás, né? Filho me transformou muito. Eu fui mãe muito nova também. Então, eu falo que eu estou cansada há mais tempo também. Mas eu amo. E eu tento fazer essas, sabe? Às vezes, Fê, eu pego um hotel um final de semana em Goiânia ou aqui em Brasília mesmo, só pra desopilar, né? Assim, gente, eu preciso dar uma respirada. De verdade, porque a demanda é muito grande, assim, sabe? Eu com 2 filhos, eu já sinto, assim, né? Essa necessidade. Com 4, então, com certeza. E a gente sempre procura, pelo menos uma vez no ano, fazer uma viagem, nós 2, assim, né? Pra nutrir mesmo. Porque eu acho que a família, ela é estruturada a partir do amor. Isso. E a gente precisa, em determinado momento, olhar um pro outro pra resgatar aquilo que nos, né? Que nos trouxe juntos. E, assim, quando você tá de olho em tantos filhos, né? Eu acho que você acaba não olhando um pro outro. Exato. Porque fica muito dissipada a atenção, né? Então, falou acho que é muito tudo. Importante. É exatamente isso. É isso. E como você planeja suas viagens em questão, assim, financeira, de trabalho? Tem algum planejamento? Aquela pergunta. Porque são viagens... Hoje vocês fazem muito pelo Instagram. Mas algumas viagens pagas? Sim. Tô perguntando até como... Porque pra planejar, a gente uma viagem com 4 filhos. Somos 6. Então, assim... Tem que pegar 2 quartos, né, Gabi, em alguns 2 quartos, em outros casos 3, dependendo do lugar. É tudo muito complicado. Então, a nossa viagem, ela tem que ser planejada, assim, com muito tempo de antecedência, principalmente pra fora, né? Sim. Então, como vocês planejam financeiramente também? Parcela em 12 vezes, faz um fundo e depois paga à vista. Tô perguntando até como dica mesmo, como né? dica, assim, pras pessoas. Assim, uma coisa que ajudou muito pra gente foi quando a gente descobriu como transformar nossas compras em milhas e em viagens, assim. Isso pra gente foi a virada, assim. Anotem aí, gente. Se vocês acompanharem o nosso Instagram, todas as últimas viagens internacionais e nacionais que fizemos foram com milhas. Então, quando você tira essa parte do orçamento, que já é bastante significativa, né, você já consegue ir mais longe, né, e com mais vezes, né. Então, assim, isso já é um pontapé. Tem vários cursos, assim, e as pessoas falam que são cursos, enfim, que não vale a pena, mas vale. Tem alguns... Eu já vi patrocinado disso também no Instagram. Tem uma que eu sigo que é minha referência pra mim e realmente muda totalmente sua abordagem em relação ao seu consumo e como que você reverte isso em viagens, entendeu? Então, por exemplo, eu construí minha casa, muitas coisas que eu comprei, eletrodoméstico e tudo, foi fazendo... milha. Fazendo milha. E não só no cartão. Aí tem bonificações, e tem vários macetezinhos para você potencializar isso. Então, isso é uma parte, né? Em relação aos hotéis hoje, a maioria a gente já tá num lugar do Instagram que a gente consegue ser convidado, né? Que tem uma contrapartida
que nem sempre, eu tava te falando, né, Gabi, antes, nem sempre o meu salário e o Daniel conseguiriam cobrir esse tipo de experiência, porque é uma coisa que tá muito fora do padrão, até eu acho que da classe A aqui do Brasil, assim, sabe? Então, a gente tem esse privilégio. Então, nesse sentido, não sei nem como dizer como é que a gente se planeja, né? Porque os convites vêm e a gente se adequa. Mas quando a gente tenta organizar, várias vezes, já peguei hotéis.com, divide em 12 vezes, se for um hotel que eu quero muito ir, mas o orçamento é mais alto, enfim. A gente não tem uma reserva pra viagem, entendeu? Assim, as coisas acontecem, mas acho que com a gente é um pouco diferente, porque acontece... Aí você vai. Aí eu vou, E eu falo, gente, eu prefiro investir também numa viagem do que uma bolsa. Exato. Suponhamos. Eu falo que a ostentação hoje em dia é ter 4 filhos, gente. Porque, olha... Muito. Olha, eu vou contar pra vocês. Tudo tem que ser muito planejado mesmo. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Por isso, Gabi. Porque quando a gente se deu conta de que um terceiro filho, apesar de que eu queria muito, impactaria numa logística muito grande, até mesmo pra viajar e tudo, pra escola, orçamento, a gente falou assim, não, acho que 2... já é ostentação nesse mundo, né? É um número redondinho, 2. É um número redondo. E, infelizmente, as coisas estão muito caras, né? Muito escola, tudo. Né? Espero, assim, por dias melhores. Dias melhores. E virão, com certeza. Mas eu pergunto realmente porque... Pra aprender, pra planejamento mesmo. Porque lá em casa... tudo tem que ser assim, muito planejadinho, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, Sofia falou da meta de Paris, né? Isso eu já estou planejando, tá, Sofia? Aí vai Sofia e Ivo. Vou dar uma aula pra ela aqui de milhas e tal. Isso aí, pra gente poder aproveitar bastante lá. E ela tem uma lista enorme. A Sofia é do mundo. Sofia gosta de viajar igual a mãe dela. Se eu tivesse menos trauma de avião, eu teria viajado mais. Mas, porque eu já desisti de viagem em cima da hora por causa desse medo do povo. Te dá um pânico. Já perdi emprego por causa disso. Nossa. Por isso que eu tive que tratar. Mas tratei e hoje... tem que ser controlado. Né? E hoje eu já tô assim, nossa, bem, bem melhor. Como eu disse, é irracional, né, gente? E você fica com medo até em voo doméstico, assim, daqui e ali... qualquer circunstância de avião, você tá com medo. O voo pequeno, Maldivas. Eu falei, Fê, o hidroavião balança muito. Né? Ele balança um pouquinho. Aí eu falei, gente, não sei. Mas sabe o que eu acho super seguro? Se cair, vai cair na água ali, ele vai pousar. Ele vai planar, né, até... eu acho ele mais seguro que qualquer outro avião. Assim, porque assim... a galera pilotando descalço, como se estivesse assim, andando legal. de bicicleta, né? Sim. Nossa, não, então, Maldivas é aquilo mesmo, lindo de doer. É lindo de doer. É lindo de doer, né? De doer. Você ficar assim, basbacado, olhando. Gente, isso aqui é de Deus. É lindo, né? Aí eles pegam aquele paraíso e constroem um hotel de cair o queixo também. Aí pra onde você olha... E quando você foi com as crianças agora, você não ficou em bangalô. Foi como se fosse na orla ali. Foi isso? Teve as duas experiências. Mas eu preferi muito mais ficar na praia, né? Do que no bangalô. Elas ficam mais livres, né? As crianças, assim. Porque no bangalô sobre as águas, ele é limitado ali, né? Então, enfim, acho que quando tá com o pé na areia, tem a grama, eles correm soltos e tudo. Eu acho mais gostoso pra ir com crianças. Você já foi pra neve com ele já, esquiar? Ainda não. Eu tenho essa curiosidade, como seria. Eu ainda não fui com... O Ivo e a Sofia já foi com o pai. Algumas vezes, eles esquiam. Mas eu ainda não levei o Henrique e a Maria Fernanda. Eles têm uma facilidade enorme pra aprender pequenininho, né? Mas, gente, eu fico imaginando o trabalho, aquele tanto de roupa pra colocar, tanto de roupa pra tirar. Você vê que eu tenho uma leve preguiça, né? Eu falo que eu estou cansada há mais tempo, é verdade. Eu fico só pensando no trabalho, calculando. Quantas camadas de roupa, Mamãe quer ir ao banheiro. Quantos minutos. Tira tudo. Eu falo, gente, aí quando eu penso demais, aí eu desisto. Mas eu tô com muita vontade de levá-los. Eu falei pro Daniel esses dias que a gente podia organizar ano que vem. Que aí vai estar com uma idade boa, né? 5, 6 já é ótimo. Acho que fica ótimo. Eu acho que foi... Não, acho que foi 7, 8 a primeira vez do Ivo e da Sofia. E foi super tranquilo. Eles aprendem super. E são mais independentes, essa questão da roupa, de tira e coloca pra ir ao banheiro e tudo mais, né? Acho que já facilita bastante. E a Disney, já foram? Fui. Quando eu tava grávida do Kaká,
O Dudu já tinha um ano. O Dudu já tinha um ano quando a gente foi. E a gente foi, enfim, pra complementar algumas coisas de enxoval, porque ainda valia a pena, né? Mas o Dudu nem curtiu tanto, assim, sabe? Ele era muito pequenininho. Ele aproveitou os brinquedinhos, mas ele não passava na altura em nada, enfim, ficava cansado rápido, dormia. Eu tava grávida, também não pude aproveitar muito. Então, assim, foi uma viagem pra Disney meio que E aproveitar pra fazer um enxoval, assim, que a gente vai, né, pra aproveitar. Mas em termos de parque e tudo, eu quero voltar depois com eles. Mas eu quero voltar um pouquinho mais velho. Com tamanho pra aproveitar. Com tamanho pra passar, isso. Eu falo a mesma coisa. Que não vão ter também. tanto medo das coisas, dos brinquedos, de Acredita que eu não conheço até hoje? Você não conhece, Gabi? Morei lá, conheci vários outros lugares, não priorizei a Disney. Sim. Porque eu falei, não, depois eu volto. Acabei não indo e não fui até hoje. Olha só. Que eu falo, eu quero ir, mas eu quero ir com meus filhos agora. Eu ir sozinha, na minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido. Então, desperdício. Então eu quero ver essa alegria, esse brilho nos olhos. Ive e Sofia já foram. Também não sei quantas vezes com o pai, mas eu quero levar o Henrique, a Maria Fernanda e o Ive e a Sofia, tipo, todos nós juntos, a família toda, porque vai ser maravilhoso. Gabi, Fernanda conhece, mas... Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei no sorteio uma viagem pra Disney. Mentira! E era pra ir numa excursão. Já estava escrito nas estrelas que Fernanda seria viajante. Aí eu não sei o que deu na cabeça da minha mãe. Mãe, obrigada por ter deixado. Ela me deixou ir na excursão. Eu fui sozinha na excursão. Lógico que tinha outros amigos e tudo da escola que foram juntos, monitores e tal. Mas com 9 anos eu fui. Que maravilhoso! E como é que foi? Cara, gente, a primeira viagem sozinha da FEI Internacional aos 9 anos. Foi. Que mãe maravilhosa também. Mãe, obrigada por ter aberto essas portas. Que legal. Mas assim, eu não ia desperdiçar uma oportunidade dessa, né? Foi com tudo pago, avião, tudo. Hospedagem, passeios, tudo. E foi sua primeira viagem de avião? Foi de avião não, mas internacional. Internacional foi. Que legal. E eu me perdi no parque. Essa parte. Sua mãe já sabe? Sabe, ela sabe. Tem coisa que a gente só conta depois, né? Depois. Nossos perrengues. A sorte que na época eu estudava numa escola internacional aqui em Brasília, eu já falava inglês e tudo, já estava bem descolada, assim, nesse sentido. Então, a gente foi, eu e a amiguinha, a gente foi e procurou um guia lá, a gente falou, a gente tá perdido, que não sei o quê. Primeiro a gente curtiu bastante, depois a gente se deu conta que a gente realmente estava perdido. Aí começou a bater um desespero. Meu Deus. Mas... Eu só fico pensando nos perrengues que meus filhos vão passar longe de mim, Senhor. Não pensa nisso, que a gente paralisa. Mas se resolvem, né? Resolve. Quem tem boca vai a Roma. Eu sempre falo pra eles, olha, se perdeu, aconteceu qualquer coisa, lembra do telefone da mamãe. Os meninos, quando viajavam com o pai pra fora, eu tinha muito medo, gente. Vocês não sabem o tanto. Eu fazia as pulseirinhas. Os meninos têm. Com nome e o telefone. Exato. Aí eu colocava meu telefone e o telefone tem do pai. Tem umas que coloca até o tipo de sangue e tudo. Sim, eu mandava... qualquer emergência, Deus o livre. Eu mandei fazer pra Sofia, era uma rosinha, pro Ivo uma verde, mas mandei fazer de centenas. Era tipo, aqueles... perdeu uma, bota... Sabe aqueles de festa? Pulseira VIP. Sim. E aí o pai levava na mochila, aí chegava nos parques, já colocava no avião. Eu tinha muito medo de perder meus filhos. Tenho até hoje. Em parque, gente. Em parque, em aeroporto, tudo. Porque são muitos. Lá são 4 também na casa do meu ex-marido. Então ficava assim, por favor, eu não quero perder nenhum filho meu. Chega até a ser engraçado. E como boa virginiana, organizou tudo. Organiza aquela coisa do controle, né? Inclusive, o meu medo de avião não é de altura, não é... o meu medo de avião, além do trauma, ele vem um pouco da falta de controle. Se eu fosse a pilota, eu ia ter 0 medos. Olha, então, tá vendo? A minha solução é virar pilota de avião, gente. E comprar um avião. Muda de profissão. Vou mudar de profissão, vou estudar. Mas eu cheguei a fazer um curso de aviões e músicas, que é para aprender sobre avião, faz parte até do tratamento. Exatamente. Então, eu sei de tudo. Qualquer barulho que faz, eu já estou sabendo o que é. Tudo. Então, assim, quando eu entro no avião, faço questão de cumprimentar o piloto. Eu preciso conhecer o piloto, principalmente viagem internacional. Eu converso sobre... Você tem um protocolo, né? Eu tenho um protocolo. Eu converso como é que vai ser o voo. Tem previsão de turbulência, de chuva, de mau tempo. É mesmo? Eu preciso saber... Mas você fala o quê pro piloto? De tudo. Olha... Eu tenho fobia. Pra me tranquilizar, né? Se você puder me informar. Ou não piloto, o comissário de bordo geralmente já tem um plano do voo. E aí ele me passa.
né? Mas geralmente o piloto vem falar comigo quando eu falo que eu tenho medo. Que legal. É muito, sempre foram muitos, assim, simpáticos. Já peguei um voo pra Cancún, que era uma pilota. Que, Nossa, inclusive, nunca peguei. mulher, a gente nem sempre vê quem a é o pilota piloto, chefe né? mesmo, Legal. não a copilota. Mulher, 34 anos na época, eu lembro que eu falei assim, gente, ela é muito nova. E eu fiquei com muito medo e foi um dos melhores voos que eu já tive, assim, tranquilo. E ela pousou num contravento maravilhoso, assim. Você sabe até os termos, né, Gabi? De bater palma. Então, isso me conforta. É a falta de controle. Então, essa falta de controle veio também dentro da maternidade, um pouco de ser um pouco controladora, de já estou bem melhor hoje, mas a primeira vez que meus filhos viajaram sem mim pro exterior, Fernanda, eu chorei 3 dias. Abriu um buraco na barriga. Eu chorei 3 dias seguidos. Nossa. Que foi quando eu fiz as pulseirinhas. Foi que eu falei assim, gente, terror e pânico. Mas hoje já estou bem a vida melhor. É essa agora, né, porque a gente Gabi? cria filha pro mundo, né? E é o que eu quero pra eles também. Sim. Eu quero que eles conquistem o mundo. Ó, é de vocês. Voa. Voa longe. Exatamente. Então, tive que aprender. Né? Mas volta. A mamãe estará sempre aqui. Sempre, sempre, sempre. A primeira viagem de casal que vocês fizeram pós-filhos, em falar nisso. Pós-filhos? Deve ter sido Pirinópolis, eu não lembro. Mas, assim, mais longe? Mais longe. Ah, tá. Só pra sentir como foi essa separação, assim, o que você sentiu. Foi pro Atacama, que era uma viagem mais curta, acho que foram 5 noites. E aí, assim, foi numa época que eu tava precisando mesmo, assim, nós dois, né, de aquela coisa do olho no olho, se encontrar. Nos primeiros dias eu me senti assim, tô um pouco livre, né, tô precisando, mas depois, já no terceiro, pro 4º dia, eu já tava bem agoniada, já Saudade. Contando as horas pra voltar. Foi bem difícil. Eles tinham quantos anos? O Dudu tinha quase 1 aninho, ele era ainda bem novinho. Ele ficou com a minha mãe, mas a minha facilidade é porque minha mãe a gente morava no mesmo prédio, no mesmo andar. Então, ele e ela eram uma simbiose também. Então, assim, ele é a mãe também dele, assim, sabe? Então, ela sempre foi uma rede de apoio muito forte pra mim. Um salve para as avós, porque minha mãe e minha sogra também me ajudam muito. Né? E aí, nesse sentido, assim, ele tava acolhido, né? Da mesma forma, no mesmo ambiente que ele sempre tava e tudo. Então, eu tava muito, muito tranquila nesse sentido. Mas a saudade pegou brabo, assim, sabe? Aquele sentimento, aí lá vem eu, né? Contraditório, né? Entra no avião, aquela primeira despedida. E dos dois? Os dois já nascidos, vocês já fizeram alguma viagem? Foi pra Tailândia, já foi uma viagem maior. Ai, gente, eu amei essa viagem também. Vocês estão vendo que eu acompanho tudo, né? Eu acompanho tudo, sei de tudo. Maravilhosa. Fala, vou ligar aqui o Netflix, nós dois no mundo. Agora vai começar. Ai, bom demais. Eu amo quando eles viajam, gente. Eu fui pra Tailândia, essa daí foi maior. E foi prestes a começar a pandemia. Então, no final, tava numa situação de instabilidade muito grande no mundo, aeroportos fechando, que não sei o quê. Eu fiquei com tanto medo de ficar presa no país. E de ficar longe dos meus filhos, assim, que Deus me livre, assim. Não sei, tanto que toda vez que a gente tem, sei lá, algum convite pra ir pra um lugar internacional e tudo, dependendo da circunstância, a gente já... Mas não, com filho, né? Porque pra isso, só nós dois, eu criei um pouquinho de trauma dessa época. Por causa disso. Porque eu vi que eu poderia ficar. Mas foi tranquilo e vocês conseguiram voltar? A gente voltou 2 dias antes de decretar o fechamento de tudo, os lockdowns e tudo. E vocês conseguiram curtir a viagem? Conseguimos bastante. Ai, que bom. Foi linda a viagem. Mas faltaram eles. Foi uma viagem que a gente ficou muito lamentando deles não estarem. Por tudo que a gente voltar. viu. Né? É importante ter Não também. faltaram oportunidades. Já foi quantas vezes pra África? 2? Não, eu e o Daniel vai ser a 3ª agora. A 3ª. E com as crianças vai ser a 2ª. E pra Maldivas já tinha ido sem criança também, né? Tinha ido sem criança também. E aí foram com. Valeu a pena Maldivas com crianças? Muito, muito, muito mesmo, assim. Pra mim, é um paraíso pra criança. Porque tem gente que fala, não, é só pra casal. Não, gente, né? Eles curtiram do início ao fim. Sério, porque
Você pode ficar parado, não fazer nada, mas você pode se ocupar o tempo inteiro, se você quiser, com 1000 atividades, entendeu? Então, eles fizeram de tudo, andaram de barco, um negócio de lancha que puxava, aí faz snorkeling, aí faz... Tem muita atividade, coisa. né? A brinquedoteca que abriu nos hotéis que a gente foi, o Soneva Jane, ele é um dos mais extraordinários assim, do mundo. Eles abriram agora, pena que não estava pronto quando a gente estava. É uma coisa de louco, de louco. Depois você olha no Instagram deles, você fala assim... Eu fiquei assim... Que coisa, então assim... Eu perguntei porque eu tenho não conheço, algumas assim, pessoas que lugar. falam, ai, mas pra Maldivas com crianças não compensa. Eu falo, vocês precisam seguir a Fernanda. Vale a pena sim. Gabi pensa, água cristalina, quentinha, rasinha. Como que não compensa ir com criança? Tem tubarão mesmo? Tá, desses perigosos, não. Mas tem esse tubarãozinho, assim. É que não... Você dá tchau. Que delícia. E já tive amigas falando que foi de lua de mel que não aguentou 3 dias à toa. Demais, assim, porque não tinha muita coisa pra fazer. Eu acho que depende do perfil do casal, assim. Talvez não escolheram o destino certo. Um casal muito baladeiro de festa não é vai pra muito... Dubai. Concentra seu tempo em Dubai e fica 3 nas Maldivas. 3 Mas, entendi. Pra mim e pro Daniel, que a gente é muito de natureza, do sol, da praia, faz muito sentido. Eu ficaria até 20, 30. Ai, que delícia. Acho que depende do perfil. Eu acho que eu sou um pouco no 220. Acho que 3, 4 noites, talvez. Fosse ideal pra gente, né, amor? Se bem que o Fernando é mais tranquilo. Aí, Fernando. Eu que sou farrista. Tá faltando. Tô dando uma direta, bem básica. Ai, gente. E entre Maldivas e África do Sul, se você tivesse que escolher, eu sei que são viagens totalmente diferentes, propostas, tudo, clima, mas se você pudesse escolher só um lugar. África do Sul. África do Sul. Eu acho que pela diversidade das coisas que você vê, que você experimenta, uma riqueza de cultura, assim, é uma experiência mais ampla, né? Do que Maldivas, que é aquilo ali, você vai e você fica ilhado, literalmente, naquele lugar, e suas possibilidades de absorver outras experiências e tudo, o conteúdo é menor, né? Então, acho que a África do Sul é fascinante, assim, porque te dá uma visão de mundo muito, muito interessante, assim. E tem polos diferentes também ali na África do Sul, né? Sim. Você vê de tudo. Você vai de safari, depois você vai pra cidade. A Cape Town, eu falo que é um Rio de Janeiro que deu certo, assim, porque é uma cidade linda, maravilhosa, assim, com a praia, pena que tem tubarão. As montanhas, e do lado tem as vinícolas mais lindas, assim. Então, você tem ali uma... Por isso que você quer morar lá, né, Fê? Por isso. Tirasse o tubarão, tava perfeito. Tava ótimo. E foram muitas memórias afetivas, né, que vocês construíram com as crianças, com esse contato com a natureza, né, e os bichinhos. Bichões. Bichinhos não, gente. Só animais grandes, eu tô falando bichinhos. Big Five, né? Com Big certeza. Five. Mas as crianças adoram essa coisa de natureza, assim, pra Chapada. Pergunta pro Dudu onde que ele quer ir, ele vai te falar Chapada. Eu não conheço a Chapada também. Ah, não, Gabi, você tem que ir. Mas todas as suas dicas já estão anotadas. E olha que eu sou da fazenda, eu cresci em Anicuns, na fazenda mesmo, com o pé no chão, né? A gente fala, eu sou goiana do pé rachado, literalmente. Então eu gosto. Não sei porque ainda não fui. Essa coisa da vida corrida, né? Que a gente às vezes não para muito. Isso é um ótimo refúgio a 2 também, né? Né? É aqui do lado. Sim. Faz muito frio lá mesmo, assim? A água é muito fria? Faz, a água é fria. A água é bem fria, né? Mas nessa época agora que tá calor, setembro, outubro, que ainda não vale chove, a pena, né? mas tá quente o suficiente. É porque chuva é perigoso também, as trombas d'água, né? Mas não é sempre que é perigoso, assim. Acho que mais pra... Só quando chove muito mesmo, janeiro, né? fevereiro, que tá aquela chuva muito volumosa. E ainda assim, eles têm todo um controle, né? Sim. De avisar. E vamos lá, já pagou língua de alguma coisa na maternidade? Você falou que não ia fazer e fez? Chupeta. Chupeta é um clássico. É um clássico, né? Gente. Chupeta. Telas. Eu era assim. Ah, não, meus filhos jamais. Mas, gente, o mundo real... Não, e durante a pandemia foi impossível. Foi impossível, Gabi. Imagina eu, na época que tava no apartamento, paguei língua mesmo. Comprei um iPad pra cada. Eu falei, nossa. Pois é, até então os meninos não tinham iPad. Eu nem pandemia, comprei, né? Eu pedi da minha mãe, ela acabou dando pros meninos, mas a gente só tem um. Mas eles dividem. Foi desse jeito. O meu foi por conta da educação à distância. Ah, você já tinha essa fase, né? Que aí o Ivo e a Sofia, né, na adolescência.
Eu comprei um computador para os dois. Uhum. E um iPad e 2 iPads. Então, foi 2 iPads e um computador para administrar as aulas. Sim. Que entendeu? complicado, hein, amiga? E aí, Meu Deus. um deles ficava no meu computador. Então, como que eu ia fazer? E aí, todo mundo no mesmo horário, com aula, à distância, isolados no quarto. Aí, um não queria fazer barulho. Aí, mãe, Henrique tá chorando, tá atrapalhando a minha aula. Mãe, os professores viram a Maria Fernanda de calcinha. E não sei o que. Foi assim... Um caos. Olha, eu olho pra trás, eu falo, você venceu. Você venceu, você brilhou. Eu brilhei. Porque foi, assim, uma coisa que eu nunca imaginei passar. Ninguém, né? Ninguém estava preparado pra viver uma pandemia. Poxa, nenhuma quando eu lembro empresa, nenhuma disso. família. E De um dia pro outro, né? sobrevivemos. De um dia pro outro. Tipo, fechou tudo, se vira. Pra algumas famílias foi bom pra se reconectar. Pra gente foi muito bom. Não nesse foi? sentido. Como é que foi pra vocês, Fê? Assim, Gabi, apesar de ter sido um caos mesmo, porque tanto eu quanto a Daniela a gente tava trabalhando. E na época a nossa funcionária, a gente ficou com muito medo, né? Dela se contaminar, dela ficar doente por ela e pela gente, né? E a gente acabou pedindo pra ela ficar em casa enquanto tava nesse período mais turbulento. Então a gente ficou literalmente sozinhos, nos 4. Minha mãe tava com muito medo de nos frequentar ali, porque ela tem uma doença autoimune e tal. Então a gente ficou isolado, nós 4. E o meu trabalho, sei lá o que aconteceu na época, triplicou. Então, assim, eu ficava imersa ali no computador, tentando resolver mil coisas, com o menino gritando, o menino chorando, o menino pedindo atenção. Não? Então, assim, essa parte foi realmente um caos. Eu tive até um burnout no meio da pandemia, assim, mais ou menos. Entrei de licença médica, porque minha mente, eu olhava pro computador, eu não conseguia me concentrar mais. Minha mente, blum, é como se eu não estivesse enxergando nada. De tanto estresse, né? Me junta muita coisa, né? E aí, só que teve uma parte que a gente resgatou que foi muito legal, que eu viajava tanto a trabalho, eu viajava toda semana a trabalho. Então, a relação com os meus filhos, assim, foi prejudicada nesse sentido, por conta dessas viagens a trabalho. E aí, de repente, eu me vi em casa 24 horas com eles, então pra mim foi um resgate muito importante, né? E assim, e saber que eu não precisaria mais viajar nessas viagens profissionais e tudo aquilo ali me deixou muito confortada. E aí a gente passava assim, eu organizava meu dia pra produzir em horários que estivessem mais tranquilos. Aí, tipo, às 10 horas da manhã eu descia com eles, a gente abria um tapetão, fazia pintura, pintava o corpo inteiro, que não sei o quê. Então a gente tinha esses momentos lúdicos e muito gostosos. Acho que eu não vou esquecer, acho que nem eles também, eles lembram até hoje. Eu acho que pra isso foi muito bom. Em várias famílias que eu vi que me relataram a mesma coisa. E pra algumas, nem tanto, Teve né? ruptura, né? Teve alguns divórcios aí que a gente também já testemunhou. E o meu caso foi atípico também. Eu passei pelos 2 momentos, inclusive. Tanto de quase... Foi, Gabi. Foi, porque como o Fernando estava na linha de frente, no início... Eu lembro daquele abraço que vocês deram nele. Ou não, foi você com a sua avó? Foi... Com a sua mãe? Foi com... Eu me lembro que você estava paramentada e teve um abraço. Não me lembro. Foram 2 momentos. Primeiro foi o Fernando com a minha sogra, no Dia das Mães. Ah, foi isso. Aí ele tava todo paramentado, ele foi realmente com aquele macacão, né? Luva, tudo. Ele abraçou a mãe de costas, ela ficou com medo até de virar de frente. Ainda que com máscara e tudo mais, mas ele saiu de casa no início da pandemia. Então ele foi como se fosse um apartamento de outro amigo médico e eu fiquei em casa com as crianças sozinha. Gabi, então você realmente brilhou. Porque meus pais, eu queria ter algum contato com meus pais ali pra me ajudar também, e eles não queriam ter nenhum contato comigo se eu tivesse algum contato com meu marido. Claro. E como ele não podia deixar de trabalhar, obviamente, que é o nosso sustento, né? E ele foi convocado pelo Agarram. Então, ele, desde o primeiro dia de pandemia, o Fernando estava no Agarram. E a gente não entendia da doença. Exatamente. Ainda era uma loucura. E depois piorou um pouco. Um pouco. E depois muito. Então, aquele começo pra mim foi... Aí eu falei, amor... Ou você volta, ou eu não dou conta. Ou vai ou racha. E aí foi pesado, assim. E como é que ele conseguiu voltar? Ele fazia teste com bastante frequência. E aí eu tive que me afastar um pouco dos meus pais, obviamente, mas eu preferia ter ele em casa. Claro.
entendeu? Relacionamento precisa ser cultivado. Aquilo ali é minha família, né, primária, é meu marido e meus filhos. Então foi nesse momento, assim, nossa, quando eu lembro dá um filme, assim. Mas aí eu preferi realmente, né, ter o Fernando em casa comigo. E aí depois a gente foi entendendo um pouco mais, depois veio a vacina. Enfim, estamos onde estamos hoje, né? Mas foi um momento bem delicado pra gente e depois muito bom, porque foi quando eu fui pra uma casa. É mesmo, né, Gabi? E curiosamente, a gente pegou Covid a primeira vez, porque tivemos 3. A primeira vez foi uma semana depois que eu mudei pra casa. Eu falo, glória a Deus, que eu vou fazer a quarentena ao ar livre, né, pelo menos. Ao ar livre. Deus é bom o tempo todo. Pensa que antes eu morava no apartamento. Gabi, teve muita gente que mudou pra casa, né? Teve. Eu também, você sabe, né? Foi a motivação. Foi a motivação. Foi a gente já queria, né? Uhum. Aí, isso foi muito engraçado. Teve um dia que eu amanheci, virei pro Daniel e falei assim, amor, nosso apartamento tá anunciado. Ele, quê? Foi desse jeito. Assim. Eu botei a coisa na cabeça e pá. E foi, vender logo, e a gente comprou o terreno, construiu durante a pandemia toda. Foi. A gente tá lá e agora. A casa maravilhosa também, muito bom gosto. Em tudo, roupa. Oxe, obrigada, Gabi. A casa maravilhosa, assim, muito confortável, aconchegante, né? E elegante também. O nosso sonho, assim. E a gente encarou essa. Acho que valeu muito a pena. Eu acho que pra gente foi muito bom enquanto durou, que hoje eu voltei pro apartamento. Por vários motivos, mas o principal é porque a minha dinâmica familiar, a logística das atividades dos 4 é muito no plano piloto. E eu já passo grande parte do dia dentro do carro. Mãe turista, de carteira assinada quase, inclusive. Vou pedir pro Fernando assinar minha carteira. Gente. Também acho. Faz justo. Então, eu falei que lá piorou muito. Então, não tava tendo muita... Não tava ficando em casa. Sim. Você não tava usufruindo daquilo mais. Não, nem né? as crianças e todo mundo meio que longe um do outro. Eu falei, não é hora ainda, não tá legal. E aí a gente voltou aqui pro plano. Escolhi, como eu acostumei um pouco com essa coisa de ter vista, e uma churrasqueira, uma piscininha. A gente achou dentro, né, do nosso orçamento uma cobertura aqui, então tá muito legal também. É o melhor dos mundos, eu me encontrei. Eu falo assim, que se Deus permitir a gente ter um dia o nosso, sabe? Eu acho que vai ser maravilhoso. Tá todo mundo muito feliz. E eu gosto dessa coisa de descer pro parquinho, conhecer coleguinhas novas. Eu sinto falta disso. Os meninos gostam, sabe? Acho que eu perdi isso quando eu mudei pra casa. Mas o bom é que na escola eles ainda fazem amigos e pode trazer os amigos pra casa durante o final de semana. É verdade. Que é o bom da casa também. Tudo tem bônus e bônus, Então a gente vai se ajustando, mas o Ivo desce pra jogar basquete, então se movimenta, né? Que às vezes ficava, como adolescente, ficava muito no quarto, na casa, que ele já sai mais do quarto. Então, Deus foi muito bom com a gente, tanto no momento da casa, que foi necessário, super. Foi um movimento importante, né, pra vocês. Demais. E agora, né, de volta a um apartamento com uma estrutura diferente. Mas eu tô muito feliz, sabe? Vamos lá. Lembrei aqui, voltando ao quadro, assim, na casa da Fernanda. Pode comer no sofá? Nossa senhora, essa é a eterna briga. Olha, tô com muito ciúme do meu sofá novo. Tem isso, né? A gente se apega. Não, mas assim, eu evito. Eu falo assim, galera, vamos sentar na mesa, vamos comer na mesa, todo mundo junto. A gente tá tentando cultivar bastante esse momento da refeição em família. Então, assim, eventualmente um lanchinho ou outro eles fazem no sofá, mas as refeições mesmo são na mesa, assim. Eu gosto de ter esse momento, né? E aí cai no tapete, vira aquele caos. Ainda bem que tem as empresas aí que limpam, né? Tudo. E pode comer doce? Pode. Meus filhos são formiguinhas. O Dudu muito mais. Você não fica com a restrição alimentar? Não todo dia não, né? Mas sim. Mas pode comer um docinho? Pode comer um docinho. Pode dormir Eu não sou brigado. radical em nada, Gabi. Acho que não faz bem pra ninguém, inclusive. Não. O equilíbrio é a chave, né? A chave. Pode dormir brigados? Fernando e Daniel ou Caio e Daniel e os dois. Ninguém pode dormir brigado. Ninguém pode dormir brigado. Não, é o fim da picada dormir brigado. Né? Tem muita coisa que o pessoal fala assim, os americanos sleep
sleep on it, né? Tipo, Sleep on it. vai, dorme, amanhã você conversa. Mas, cara, aquilo ali me dá uma agonia, eu preciso resolver e dormir de bem, entendeu? Nem que demore, assim, até 3 horas da manhã, mas... Às vezes acontece de eu dormir brigada sozinha, que é o Fernando não saber que eu tô chateada com alguma coisa e não resolver. Então, assim, de não ter nem iniciado, né, o tal do sleep on it, que é uma coisa realmente americana você reflete, que né? você reflete no dia seguinte, você conversa. Mas eu tenho 1000 pesadelos. Aí eu tenho 1000 pesadelos, às vezes sonho coisas que me deixam mais nervosa ainda, porque foi tão real que eu tenho certeza que aconteceu. Você começa com mais raiva ainda. Aí eu acordo com mais raiva, aí eu falo, viu, por que não pode dormir? Obrigada. Não pode. Mesmo que ele, né, não saiba, não são coisas sérias não, tá, gente? São coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Mas eu aprendi, assim, com isso. Não dormir brigado, porque senão o sonho vai piorar a situação, é um pesadelo que não é sonho. Mas lá em casa também eu evito deixar as crianças, principalmente, assim, se estão chateadas uma com a outra. É porque como os seus ainda estão na fase de criança, que vai chegando a adolescência. E o contexto que a gente tá vivendo não foi o contexto que a gente viveu, a nossa adolescência. Hoje é uma adolescência diferente, Fê. Né? Me conta. É uma adolescência bem diferente, com muita exposição de mídia social, de internet, A gente tem acesso a tudo, né? A tudo. Internet é terra de ninguém. Do julgamento, do cancelamento. Tem, assim, um número de depressão infantil na adolescência aumentou muito Suicídio. Pós-pandemia. Então, eu fico muito em cima hoje, sabe? Então, quando eu vejo que eles estão chateados comigo, eu vou lá no quarto deles e converso. Olha, porque dormir brigada até entre mãe e filho mesmo, sabe? Porque às vezes você se desentendeu ali com o seu filho e eu gosto de sentar e conversar. Você tá chateado com a mamãe? Aconteceu alguma coisa? Então eu falo no geral mesmo, né? Tanto entre irmãos, entre filhos. Tipo, a política da casa A política da casa é essa. Não pode ninguém dormir brigado. Nem entre ninguém. Né? E a adolescência. E não tem só WhatsApp e Instagram. A gente fica nesse mundinho. Tem outros aplicativos que a gente não sabe que existe dentro deles. Que eu descobri depois do pior jeito possível. Foi, Gabi. Mas aí já depois você me passa umas dicas. Passo todas as dicas. Inclusive, quero até trazer uma psicóloga pra gente abordar esses assuntos, assim. Mas a adolescência, espero até que melhore, assim, para o Henrique e a Maria Fernanda. Porque o que a gente tem vivido agora mesmo é muito pós-pandemia. Entendi. Entendeu? Tem os filhos da pandemia, que é o Henrique, os nossos filhos, que poderiam ter ficado mais antissocial, principalmente se fossem filhos únicos, né? É verdade. Mas o bom é que eles têm irmãos. E tem os adolescentes pós-pandemia. Que foram reprimidos no convívio social e que agora as porteiras se abriram. Um mundo novo. Um mundo novo, quero viver. Tudo que não viveu em 2 anos. E muito intensamente, muito sentimento e muita comparação ao mesmo tempo. Assim, eles acham que o que vê no Instagram é a realidade. É o lado tóxico, né? É o lado da tóxico da mídia social aflorada, assim. Então, eu tô bem, assim, atenta, sabe? Mamãe fica atenta, sem aquele excesso de controle que eu falei que eu tinha. Sim. Já foi tratado, né? Mas de olho. Tem que ficar mesmo, né? Fê, pra encerrar nosso bloco, nossa entrevista, nosso primeiro encontro que a gente tentou marcar e deu certo hoje. Depois a gente tem que brindar. Com certeza. A gente vai fazer uma rapidinha, né? Vamos lá. De frente, assim. Uma saudade. Porque saudade é onde a alma gostaria de estar, dizem. Uma saudade. Uma saudade que eu tenho muito grande é de quando os meninos eram bem pequenininhos, eles se encaixavam aqui e sentia aquele cheirinho na cabecinha, cheirinho de neném de leitinho, assim, uma das maiores saudades que eu tenho, assim, na minha vida. Graças a Deus eu nunca tive uma grande perda, assim, de um familiar, assim, muito próximo. Então, a saudade que eu tenho ainda são de memórias muito gostosas, assim, sabe? Que bom. O que você diria pra Fernanda pré-pandemia, pra você se preparar pro que veio? Sua vida vai mudar completamente pra melhor. Aí você vai amadurecer muito.
Nossa, eu realmente acho que eu sou uma Fernanda. Você falou muito bem, pré-pandemia e pós-pandemia. Você vai ser uma mãe melhor. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É isso. Um medo. Tem? Medo da morte, né? Por Esse quê? é o maior medo. Porque eu acho que agora que a gente tem filhos, né? Eu tenho medo de faltar, de não estar lá. De não estar lá nos melhores e piores momentos pra dar a mão pra eles, assim. Isso é o meu maior medo, de faltar. Uma conquista que você possa compartilhar aqui com a gente, Fê. Uma conquista, acho que a família. Essa família, assim, a família que eu sempre quis quando eu era pequenininha, que eu te falei que eu era muito sozinha. Agora é finalmente ter o meu núcleo familiar. Ser feliz é? Essa é mais complexa, Gabi. É muito difícil, um bate-frente, assim. Resumindo, é feliz. Ser feliz é encarar as coisas com leveza, não deixar os problemas tomarem conta. Saber que você vai vencer, você vai passar por aquilo, por mais difícil que seja. Então, ter essa... Eu procuro sempre olhar pro caminho, assim, do bem, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Sabe a luz no fim do túnel? Sempre enxergar ela ali, lá, você vai né? ser feliz ali. Foca lá que vai dar tudo certo. Isso. E Deus pra você? Deus pra mim é uma energia que move o mundo. Né? É isso. E todo mundo tem. Né? Tá dentro, lá tá de cada dentro. coisa, assim, viva. Hoje é nós dois no mundo. E se SpaceX te convidasse pra ir pra Marte, Como é? você iria, Fernanda, nós dois, vai ser nós dois em Marte. Não. Se tivesse um convite pra você ir pra Marte, Uma expedição? uma expedição, você iria? Cara, eu não ia, não. Não encararia. Não encararia. Vai ficar só nós dois no mundo mesmo. Terra. Sim. E eu sempre gosto de encerrar quando eu entrevisto pessoas que têm filhos, pra você olhar ali e deixar um recado Ai, não, você vai me fazer chorar. pro Kaká e pro Dudu, pra eles assistirem isso um dia. Um Eu tô recado. chorando de falar. Oi. Olha, pera, respirar fundo. Dudu e Kaká, tô com uma amiga Gabi aqui, que me pediu pra eu fazer um recado pra vocês, mas eu tô muito nervosa, porque só de pensar em vocês, meu coração para mesmo. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um presente de Deus. E eu sou muito, muito, muito grata a Papai do Céu por ser mãe de vocês. Vocês iluminam a minha vida, minha alma e me realizaram enquanto pessoa. Obrigada, Fê. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, né? Que você não tinha participado e nem eu, e a gente encarou juntas assim. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Gabi, a oportunidade de trocar com você. Uma troca muito gostosa. Tem muito mais ainda pra gente se conhecer, pra gente compartilhar, né? E estamos esperando aí suas próximas viagens pra gente aprender e compartilhar e vivenciar, né? Viajar junto pra conhecer lugares por pessoas, como eu disse, que é muito gostoso, muito legal, tá? Legal, Gabi. Obrigada. Então, gente, essa foi Fernanda Carvalho, Nós Dois no Mundo, que compartilhou tanta coisa legal aqui com a gente. Queria agradecer a presença de vocês, compartilhem, curte e é isso, até a próxima. Muito obrigada.